Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que nos confiou este patrimônio que conhecemos com o nome de vida. E é por isso que aqui nos encontramos mais uma vez, neste Setembro Amarelo, para falarmos um pouco mais acerca de valorização da vida, valorização deste patrimônio de Deus que estamos provisoriamente administrando, valorização deste patrimônio que precisamos muito aprender a administrar corretamente ou o mais próximo possível do correto. Então, neste mês em que dedicamos de uma forma mais direta e especial para falarmos acerca do valor da vida, vida sim, suicídio jamais. Então, este trabalho de esclarecimento, de prevenção ao suicídio, então aqui nos encontramos para humildemente, de acordo com as nossas limitadas capacidades e condições, falarmos um pouco mais acerca da vida. E por isso, nós agradecemos também a Jesus, Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou. Aos Espíritos amigos agradecemos também imensamente pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco para juntos estudarmos o Evangelho. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, nesta busca constante por conhecer a verdade. Aqui nos encontramos mais uma vez e hoje trouxemos como base para as nossas reflexões acerca de valorização da vida do livro de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, livro Atenção, e o capítulo é o capítulo de número 13, que tem como título Caridade para conosco. Então aqui neste capítulo, Emmanuel nos fala de uma forma bela, de uma forma poética, nos esclarece de uma forma muito serena acerca desta caridade para conosco. Mas antes de começarmos aqui, nos esclarecimentos de Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro de autoria de Irmão José e Carlos Bacelli, o livro que tem como título Vigiai e Orai. E a mensagem é a que está contida no capítulo 33, que tem como título Provocações. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Então aqui este capítulo 33, Provocações, Irmão José nos esclarece da seguinte maneira: não aceites provocações, não aceites provocações. Aqui ele não está nos falando acerca daquele comportamento equivocado que boa parte de nós falamos, que não aceitamos provocações, que não levamos desaforos para casa. Não, não é isto que ele está nos falando. Prestemos atenção na sequência dos seus esclarecimentos, quando ele nos diz: não aceites provocações, é não entrarmos na faixa vibratória daquele que está ou daquela que está nos provocando. E aí ele diz: toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. E ainda ele esclarece: não leves adiante o bate-boca. Então, encerrar essa discussão é não levar adiante, não entrar na faixa vibratória negativa daquele que está nos provocando e não levar adiante um bate-boca inútil.
E aí ele diz: o que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. Então, se você não conseguiu resolver através do diálogo fraterno, sem sombra de dúvida, não será resolvido através da discussão. A discussão, neste caso, uma discussão acalorada, irá complicar ainda mais. O silêncio, nos diz irmão José, o silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Silencie e dê tempo ao tempo, porque sem sombra de dúvida, este espírito de sabedoria que se identifica com o nome de irmão José está correto, que o silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. E ainda ele diz na sequência: não pretendas impor-te a ninguém, não pretenda, nunca pretendamos nos impor às outras criaturas, nunca pretendamos impor a nossa verdade às outras pessoas. Então, não pretendas impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Sem sombra de dúvida que nós consumimos muita energia que é altamente preciosa, altamente valiosa, com conversações inúteis. Aproveitemos o uso destas energias para coisas úteis na nossa vida. E ainda ele acrescenta: se alguém te interpreta equivocadamente, se você foi interpretado, foi interpretada equivocadamente, não te expliques além do necessário. Não perca tempo também, não desperdice o seu tempo, que é altamente precioso, as suas energias, que são altamente preciosas, com explicações além do necessário. Explique, se for necessário, apenas o mínimo necessário. E ainda ele diz: quem levemente abre a porta à invigilância, termina por escancará-la. Então, se nós não agirmos com vigilância, sem sombra de dúvida, que escancararemos as portas e janelas através desta invigilância. Então, ele nos diz que, por invigilância nossa, nós abrimos uma fresta e, em pouco tempo, estamos com as portas todas abertas devido à nossa invigilância. E aí, irmão José encerra dizendo o seguinte: não entres na faixa vibratória dos que procuram tirar-te do sério. Então, aqui, mais uma explicação em relação àquele encerrar uma discussão. Não leve adiante uma discussão inútil, não entres na faixa vibratória daqueles que procuram, que estão procurando tirar-te do sério, ao invés de descer ao nível daquele que está tentando lhe tirar do sério, faze-o subir ao teu nível. Se você não conseguir fazer o outro, aquele contendor, subir ao teu nível, siga adiante. Deixa ele onde está e siga adiante na sua trajetória. Um dia, sem sombra de dúvida, que você, eu, cada um de nós teremos uma outra oportunidade para lhe auxiliar, mas jamais descer ao nível vibratório negativo daquele que está tentando nos provocar ou está nos provocando. Descer a faixa vibratória dele, jamais. Se mantivermos a vigilância, não iremos descer e, ao contrário, auxiliarmos para que ele saia daquela faixa vibratória negativa onde ele se encontra e suba ao nosso nível vibratório, ao seu nível vibratório, aquele que você se encontra naquele momento. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel acerca de valorização da vida, suicídio jamais, livro Atenção, capítulo número 13, Caridade para conosco. Então aqui Emmanuel começa nos chamando a atenção que para praticarmos a verdadeira caridade para com os outros, é preciso que aprendamos praticar a caridade para conosco.
Segundo Francisco de Assis nos orienta que, em primeiro lugar, antes de nos arvorarmos naquela condição de praticar a caridade para com os outros, é preciso que aprendamos a praticar a caridade para conosco. E Emmanuel começa nos dizendo da seguinte maneira: não nos esqueçamos de que há também uma caridade que devemos a nós mesmos. Então aqui ele já começa nos dizendo que, além daquela caridade que precisamos praticar aos outros, há uma caridade que precisamos praticar e devemos praticar para com nós mesmos, a fim de que a caridade que venhamos a praticar à frente do mundo não se reduza à mera atitude de superfície. Então aqui ele nos chama a atenção que, se não aprendermos a praticar a caridade para conosco, a caridade que praticaremos para as outras ou para com as outras pessoas frente ao mundo não passará de uma mera atitude de superfície. E aí ele acrescenta: caridade que nos eduque no Espírito do Senhor. Então precisamos aprender esta caridade que nos eduque no Espírito do Senhor, cuja doutrina de luz abraçamos com o pensamento e com os lábios, e que, pouco a pouco, nos cabe esposar com toda a alma e coração. Então aqui ele nos fala da doutrina de Jesus, o Evangelho do Cristo, que precisamos aprender a colocar em prática, assim como Jesus colocou, assim como nós encontramos na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos sobre a caridade, conforme entendia, conforme praticou Jesus, conforme entende Jesus. E os espíritos amigos responderam que caridade para Jesus é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então Emmanuel nos lembra aqui esta verdadeira caridade, a caridade moral que precisamos aprender a praticar para conosco, para que ela seja verdadeira para com os outros. Então ele começa, na sequência, ele começa a nos falar acerca desta caridade. Então ele diz o seguinte: para exercê-la, para exercer esta verdadeira caridade, é preciso que saibamos. Então, para praticar esta verdadeira caridade, segundo os ensinamentos do Cristo, segundo a doutrina de luz que abraçamos, que é o Evangelho de Jesus, é preciso que saibamos. E aí Emmanuel diz na sequência: perdoar. Então ele diz que é preciso que saibamos perdoar as faltas alheias sem desculpar-nos. É preciso que aprendamos a perdoar as faltas dos outros, mas sem desculpar as nossas faltas. As nossas faltas nós precisamos corrigir, conforme nos diz o Espírito Irmão José, em um outro livro, em parceria com Carlos Bacelli, tem uma mensagem belíssima, onde ele nos fala sobre o perdão das ofensas, que ele nos diz que aquele perdão que Jesus falou, sobre aquele perdão que Jesus falou, aquele perdão sem limite, aquele perdão sem limite é para ser praticado para com os outros, mas para conosco o perdão precisa de um limite, porque senão nunca iremos nos corrigir. Então é por isso que por isso que Emmanuel aqui nos fala que é preciso que saibamos perdoar as faltas alheias sem desculpar essas mesmas faltas em nós, porque precisamos corrigir essas faltas. Porque se perdoamos o nosso irmão que nos prejudicou, mas continuamos prejudicando outros irmãos da mesma forma que aquele outro nos prejudicou, não vai adiantar eu perdoar aquele que me prejudicou, porque aquele perdão ele será apenas de superfície, porque eu não estou corrigindo em mim mesmo aquelas faltas que eu também pratico. E aí ele diz na sequência que é preciso que saibamos cooperar nas boas obras
sem guardar colaboração do companheiro. Então é preciso que colaboremos nas boas obras e com as boas obras sem esperar a colaboração de outros companheiros, porque muitos de nós ficamos aguardando a colaboração, a cooperação de outros companheiros para, quem sabe, eu inicie também um processo de colaboração. E ainda ele diz que é preciso que saibamos ajudar aqueles que nos cercam sem esperar que nos retribuam. Então, assim, nós precisamos agir também. É preciso que saibamos praticar esta caridade, ajudando aqueles necessitados que estão à nossa volta, sem esperar nenhuma retribuição, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Assim nos falou Jesus. E ainda Emmanuel nos diz que é preciso, para praticarmos a verdadeira caridade, é preciso que saibamos dar do que temos e detemos, sem cobrar o imposto da gratidão. Então ele nos diz que é preciso aprender colaborar, é preciso aprender dar daquilo que temos e detemos, sem esperar nem mesmo um muito obrigado. E ainda ele diz que é preciso saibamos iluminar o caminho que nos é próprio, aprendendo a vencer as sombras que ainda se nos adensem ao redor. Então é preciso iluminar o caminho que nos é próprio, auxiliando assim na iluminação do caminho de outras criaturas. Também é preciso que aprendamos, nos fala Emmanuel, é preciso que aprendamos calar para que outros falem. É preciso que saibamos e aprendamos nos calar para que possamos dar a oportunidade para que outros falem. É preciso que saibamos e aprendamos também defender os outros sem procurar defender-nos. Defender os outros sem procurar nos defender. É preciso que saibamos humilhar-nos sem pedir que os outros se humilhem. Não podemos esperar que os outros se humilhem para que nós, assim, pratiquemos uma caridade, porque isto não será caridade, mas conforme nos diz aqui, é preciso que saibamos nos humilhar sem esperar que os outros se humilhem. É preciso que saibamos reconhecer nossas falhas e corrigi-las. Sem sombra de dúvida que para isso nós precisamos nos conhecer, conforme aquele filósofo antigo nos disse e que Jesus repetiu e que a doutrina espírita nos fala fartamente acerca disto, sobre esta necessidade de conhecer-nos a nós mesmos. Conheça-te a ti mesmo. Se nós não nos conhecermos, sem sombra de dúvida, que não iremos reconhecer nossas faltas para corrigi-las. Se não reconhecemos as nossas faltas, não iremos corrigi-las. Então é preciso nos conhecer para reconhecermos as nossas faltas, consequentemente trabalharmos na corrigenda nossa e não dos outros. É preciso, nos fala Emmanuel, é preciso saibamos servir sem recompensas. Saibamos e aprendamos servir sem recompensas, nem mesmo a da compreensão que nos remunera com o salário do reconforto. Então, aprender a servir sem recompensa, nem mesmo da compreensão. Isso nós precisamos aprender. E ainda ele diz que é preciso saibamos trabalhar incessantemente. Saibamos trabalhar incessantemente, sem aguardar aguilhões, ou seja, ferrões, que nos constranjam ao desempenho dos deveres que nos competem. Então, nós precisamos aprender a trabalhar incessantemente no bem, sem que os aguilhões ou os ferrões nos obriguem a cumprirmos as nossas obrigações, os nossos deveres. Nós precisamos aprender a adquirir o hábito saudável de cumprirmos os nossos deveres com alegria, com satisfação pelo cumprimento dos nossos deveres. Então é por isso que ele nos chama a atenção
que é preciso que saibamos trabalhar incessantemente sem aguardar aguilhões que nos constranjam, ou seja, nos obriguem ao trabalho. E ainda ele diz que é preciso saibamos sentir no irmão de experiência necessidades e dores iguais às nossas, para que a vaidade não nos induza à cegueira. Então precisamos sentir no próximo as nossas necessidades, porque as mesmas necessidades que eu tenho, o próximo também tem. Se eu tenho necessidade de alimento para o corpo físico todos os dias, várias vezes por dia, o outro também precisa, o outro, a outra também precisa, o outro ou a outra também sente as mesmas necessidades do que eu. É por isso que ele nos diz que é preciso saibamos sentir no irmão de experiência as mesmas necessidades e dores que eu também sinto. É preciso, nos diz Emmanuel, que saibamos considerar a bondade constante do Senhor, que opera sempre o melhor. É preciso saibamos considerar a bondade do Senhor, que sempre opera o melhor em nosso benefício, e cultivar o reconhecimento a Ele através do sacrifício em favor daqueles que nos rodeiam. Aqui ele nos chama a atenção em relação a Jesus, que sempre está nos amparando, nos sustentando através de seus mensageiros. Cultivar o reconhecimento a Jesus através do sacrifício em favor daqueles que nos rodeiam. E por último, Emmanuel ainda nos lembra o seguinte: aperfeiçoar-nos. É preciso que saibamos nos aperfeiçoar por dentro. Aperfeiçoar por dentro, que é ajudar por fora, ou seja, este aperfeiçoamento por dentro irá nos ajudar por fora com mais segurança. E como salvar significa recuperar, então aqui ele dá até uma explicação para aquela palavra que conhecemos com o nome de salvação. Salvação significa recuperação com finalidades justas no trabalho comum, assim como oferecemos mão forte à árvore a fim de que ela cresça, frondeje e produza para o bem de todos, salvando-se da inutilidade, também o Senhor nos estende braços amigos para que nos aprimoremos, transformando-nos em instrumentos vivos de seu infinito amor, onde estivermos. Então aqui ele faz uma analogia, um paralelo entre uma árvore e nós em relação a Jesus, que quando nós auxiliamos uma árvore para que ela cresça, frondeje, produza para o bem, salvando-se da inutilidade, nós também, fracos que ainda somos, como uma árvore iniciando seu processo de crescimento para no futuro produzir frutos, então assim nós também recebemos de Jesus braços fortes que nos auxilia por todos os meios, nos transformando em instrumentos vivos de seu infinito amor, onde estivermos. Então, onde estivermos, é preciso que nos transformemos em instrumentos vivos do amor de Jesus, trabalhando constantemente no bem. Para isso, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos amar, nós precisamos aprender a praticar caridade para conosco, que é nos conhecer para reconhecer os nossos defeitos e trabalharmos para corrigirmos em nós estes defeitos, auxiliando da melhor maneira possível os nossos irmãos e irmãs de jornada. Que possamos refletir sobre isso, meus irmãos e irmãs, e agradecemos a todos vocês pela presença, pelos comentários, pelos compartilhamentos. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Muito obrigado a todos e a todas vocês. Até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reencontrar com a permissão e graça do Senhor Jesus e de Deus nosso Pai,
para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões, este processo constante de transformação, este processo constante de busca por conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que possamos nos libertar das trevas da ignorância, valorizando a vida e levando adiante o nosso processo de transformação. Paz aos nossos corações.